Oi, gente, vamos aqui nesse exercício 19. Calculem log de 5 na base 3 vezes log de 27 na base 3 vezes log de raiz de 2 na base 25. Se a gente perceber, é uma multiplicação entre três logaritmos e todos em bases diferentes. Um tem base 3, outro tem base 4 e outro tem base 25. Então, a sugestão para começar esse exercício é escolher uma das bases e usar a propriedade de mudança de base. Vou escrever ela aqui. Então, eu escrevi ela aqui, ó, propriedade de mudança de base. Quando eu tenho um logaritmo de A na base B, eu posso mudar a base para uma base C desejada, desde que ela atenda a condição de ser maior do que zero e diferente de 1, de tal maneira que fique o quociente entre o logaritmo de A na base C pelo logaritmo de B na base C. Tá? Então, o que era logaritmando continua do logaritmo do numerador, e o que era base passa a ser logaritmando do logaritmo que vai lá no denominador, tá? Então, essa é a propriedade que a gente vai usar. Mas nós temos três bases aqui. O log de 3, o log de 5 na base 3, o log de 27 na base 4 e o log de raiz de 2 na base 25. Para escolher qual é a melhor base, dá certo com todas, gente. Mas veja bem, é melhor eu escolher como base o 3, porque o 4 eu posso decompor ele. Ele é um número composto, eu posso decompor ele em 2 ao quadrado. O 25 eu posso decompor ele em 5 ao quadrado. Então, justamente pelo 4 e pelo 25 ter oportunidade de decomposição, a escolha mais adequada a esse momento é exatamente escolher o 3, tá bom? Então, vou aplicar a propriedade e vai ficar, então, logaritmo de 5 na base 3, não mudou nada. Aí, eu vou fazer em verde. O logaritmo de 27 na base 3 dividido pelo logaritmo de 4 na base 3. Então, aí eu apliquei a propriedade de mudança de base, tá? E vou aplicar também no logaritmo de raiz de 2 na base 25. Eu estou interessado na base 3, então vai ficar logaritmo de raiz de 2 na base 3 dividido pelo logaritmo de 25 na base 3. Dessa forma, eu tenho todo mundo agora aplicado a propriedade de mudança de base escrito na base 3. Tá? Agora, eu vou fazer alguns ajustes, porque o 27 eu posso escrever como 3 ao cubo, o 4 como 2 quadrado, o raiz de 2 como 2 elevado a meio e o 25 como 5 ao quadrado. Então, dessa maneira, eu vou deixar todo mundo assim, vou tentar deixar uma base que seja o logaritmando o mais enxuto possível, porque daí se houver logaritmandos partes que são comuns, a gente vai poder cancelar, simplificar, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó. Opa! O logaritmo de 5 na base 3. Em verde aqui eu vou escrever assim, ó. O logaritmo, o 27, eu vou escrever como 3 ao cubo. Deixa eu tentar dar destaque aqui para vocês no que eu estou mudando. O 4 eu vou escrever como 2 ao quadrado. O raiz de 2 eu vou escrever como 2 elevado a meio. E o 25 eu vou escrever como 5 ao quadrado, tá vendo? Lembra que eu falei que a gente precisa estar com as propriedades de potenciação bastante fortes para a gente conseguir desenvolver bem aqui, tá? Agora, eu vou aplicar outra propriedade, aquela propriedade que tem a regrinha do tombo. Lembra dela? Então, que é, quando eu tenho log de A elevado a K na base B, isso é K vezes log de A na base B. Ou seja, todos os expoentes eu vou tombar ele na frente dos logaritmos. Então, eu vou ficar com log de 5 na base 3 vezes. Vou tombar aqui o 3 e vou tombar embaixo 2.
Ó, certo? Então, tombei o 3 verde, tombei o 2 verde, tombei o meio laranja e o 2 laranja, tá vendo? Usei a propriedade de mudança que a gente fala da regrinha do tombo e tombei todos os expoentes aí, porque a gente multiplica expoente por expoente ali, né? Tá? Maravilha. Agora, você já começa a perceber que tem coisa que dá para cancelar. Porque numa multiplicação, quando você tem parte do numerador igual a parte do denominador, você pode dividir por esse número e simplificar. Então, eu posso simplificar o logaritmo de 5 na base 3 com o logaritmo de 5 na base 3 que está lá no denominador. Eu posso simplificar o logaritmo de 2 na base 3 com o logaritmo de 2 na base 3 que tem um no numerador e um no denominador, tá vendo? Como é só uma multiplicação, eu posso cancelar. Então, o que sobrou? Sobrou o 3 e o 2 embaixo, verde. Sobrou logaritmo de 3 na base 3. Sobrou o meio e sobrou o 2 embaixo. Olha, gente, já deu uma boa limpada, percebe? Tá? Então, ó, sobrou o 3, o log de 3 na base 3 e o meio em cima, e sobrou 2 vezes 2 embaixo. E log de 3 na base 3 é 1, certo? Então, em cima eu vou ter 3 vezes 1 vezes meio, vai dar 3 sobre 2. Embaixo eu vou ter 2 vezes 2, 4. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O resultado dessa expressão, então, é 3/8, certo? Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, aí multiplica numerador vezes numerador, 3 vezes 1, 3. Denominador vezes denominador, põe no denominador, 2 vezes 4, 8. E é isso, gente. Então, nós usamos praticamente duas propriedades aqui. Usamos a propriedade de mudança de base, primeiro para mudar a base de todo mundo, e depois nós usamos a propriedade que é a regrinha do tombo lá, quando eu tenho um logaritmando que tem uma potência, tá? Aí a gente pode multiplicar o expoente da potência pelo próprio logaritmo. Beleza? Então tá bom.